Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de forma abundante, dando a todos vocês entendimento da sua voz, ou melhor, da sua palavra, e ouvidos que venham entender, ouvir, compreender a palavra de Deus, a voz de Deus. Que você seja agraciado neste momento, nesse instante, com o entendimento da mente do Espírito Santo. A palavra de Deus é a mente de Deus. A palavra de Deus é a voz do Altíssimo, é a voz toda poderosa. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, iluminação para os nossos pés, digamos assim. Então, a voz de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é a mente divina que é concedida graciosamente àqueles que têm sede de conhecer a Deus, conhecer o Altíssimo. Porque dura coisa é você crer em alguém que você não conhece. É uma. Você imaginou? Você crê numa pessoa que você não conhece. E muitas pessoas casam com pessoas sem conhecê-las. Por isso que esse mundo está uma pandemia desgraçada, porque as pessoas casam com pessoas desconhecidas. Não é que não conheça o rosto, o corpo físico, mas não conhece a mente da pessoa, não conhece o pensamento da pessoa, não é? E quando pensa que elas são uma coisa, depois que levou para casa já era, desembrulhou o pacote, aí vai ter que aguentá-lo. Quando não aguenta, desfaz do pacote, joga no lixo, ou então joga fora. Bem, seja como for, quando Deus nos dá o pensamento dele, é justamente para que esse pensamento venha conduzir o nosso coração, para que esse coração venha ser orientado e não se deixe levar pelas emoções, sentimentos, pelas sensações que o mundo apresenta. Você vê, por exemplo, quantas pessoas casam sem conhecer a pessoa que casaram. Por que não conheceram? Porque elas não tiveram o Espírito de Deus, não tiveram discernimento espiritual para entender que aquela criatura não era para ela, que não, embora fosse uma pessoa assim muito bonita, muito boazinha, muito bacana, aparentemente, mas o seu pensamento só Deus conhece, e a própria pessoa, o próprio espírito, né? Porque o espírito, o nosso espírito conhece a nossa mente, conhece o que nós temos dentro de nós. Então, muitas pessoas casam de maneira errada porque não conhecem as pessoas que vão casar com a pessoa que vai casar. Assim também é o Evangelho, a palavra de Deus. Muitas pessoas têm uma fé cega, uma fé sem a inteligência, sem ser acompanhada de sabedoria, da mente do Altíssimo. Aí você diz assim, mas poxa, bispo, eu quero a mente de Deus. Quem não quer? Todo mundo quer. Mas, para você ter a mente de Deus, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscá-lo, acima de tudo. Foi por isso, você lembra que Jesus falou? Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não falou isso? Quantas vezes você já leu isso? Muitas vezes, N vezes. Pois bem, você entendeu? Entendi. Mas achou o reino de Deus? Não. Então você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. Porque o que é o reino de Deus? O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é buscar o Espírito de Deus, a mente divina, para conduzir a nossa vida. Enquanto nós não tivermos a mente do Senhor Jesus Cristo em nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos tomar atitudes que contrariam aquilo que nós almejamos. Nós vamos fazer escolhas erradas, porque o nosso pensamento, ele se deixa influir ou influenciar pelo coração que é ambicioso, que é enganador, que é egoísta, que é egocêntrico, que é carnal, que quer sentir. Não quer outra coisa senão sentir sensações. E quando não tem, e quando aquelas sensações passam, eles vai buscar mais sensações. E elas pensam assim, enquanto eu não tiver sensação, eu não vou ser feliz. E pensa assim, eu vou casar, eu vou ser feliz. Só que ela casa e se torna mais infeliz ainda, porque ela uniu-se a uma pessoa complexada, problemática, e juntou-se aí 2 sacos de batata podre. Essa é a realidade. Aí a coisa fica pior. Quando a pessoa tem a mente de Cristo, quer dizer, o Espírito Santo dominando, isso mesmo, reinando a sua mente, na sua mente, então ela vai andar na justiça, ela vai andar de acordo com a palavra de Deus, ela vai ter uma conduta, um comportamento diferenciado das demais pessoas que vivem de acordo com os desejos da carne e, consequentemente, ela vai conseguir ver, enxergar, detectar, discernir a pessoa que vai fazer par com ela pelo resto da vida e que realmente vai fazê-la feliz. Mas primeiro tem que ter o reino de Deus dentro de si. O reino de Deus é o Rei Jesus, na pessoa do Espírito Santo, reinando na nossa cabeça, reinando no nosso intelecto, reinando aqui dentro. Então, quando ele reina aqui, quando ele fala, faz, não faz, quando ele conduz, quando ele dirige, quando ele orienta, porque o Espírito Santo, Deus nos deu para isso, para nos orientar, para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo não veio para a gente ficar falando em línguas, porque o que adianta eu ficar falando em línguas e continuar com um mau caráter? O que adianta eu falar em línguas e viver na mentira? Essa língua é do diabo, não é de Deus. Mesmo que fosse de Deus, se eu não tiver a condução da minha vida pelo Espírito de Deus, que é pela mente do Senhor Jesus, é claro que eu posso estar na igreja, na melhor igreja do mundo, não vai adiantar nada, não vai resolver, porque são os nossos pensamentos que fazem as escolhas, certas ou erradas, influenciados pelo coração. O coração faz a imposição, impõe o pensamento a tomar aquela decisão. E a pessoa toma a decisão de acordo com o coração. Mas o coração é influenciado por quem? Pelos olhos. Pelos olhos. E você pensou assim, que rapaz lindo, puxa, saradão, não é? Que pessoa bacana, puxa vida, inteligente, talentosa, tem dinheiro. Aí você fala, se eu casasse com essa pessoa, eu ia ser feliz. Só que você casa com aquela pessoa perfeitinha aos seus olhos,
aos seus olhos físicos, não aos olhos espirituais. Você casa com ela porque você se influenciou, você se entregou. É o que acontece nas redes sociais, né? Quantas pessoas estão aí aparentando uma coisa e tal, e tal, e tal. E tem uma fisionomia assim extravagantemente bonita, maravilhosa. Mas quando você marca o encontro, vai encontrar que você vê pessoalmente, você quer fugir, porque é um monstro. Então, minha amiga, meu amigo, o que as pessoas mostram nesse mundo, nas suas aparências, não são necessariamente o que elas têm dentro de si. E quando você casa com uma pessoa que aparentemente satisfaz o seu gosto, seus olhos, você é influenciado pelo coração, você se entrega e o pensamento fica sujeito, subordinado, refém do seu coração, então você faz a escolha errada e vem se arrebentar. Por isso Deus nos dá o Espírito Santo, por isso Deus nos dá a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. A mente de Deus nos conduz ao que é certo, o que é justo, que é o reino de Deus. Quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo, nós então entramos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E aí, todas as coisas nos são acrescentadas. Todas as demais. É o que Jesus garante. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Antes de você se casar, busque primeiro o reino de Deus. Antes de você se ajuntar, busque o reino de Deus. Antes de você se formar, busque o reino de Deus. Antes de você fazer uma escolha da profissão que vai abraçar, você que é jovem, busque o Espírito Santo. Ele vai te dizer o que é melhor para você. Antes de você fazer qualquer coisa, o reino de Deus tem que estar na sua mente, ocupando a sua mente para que você possa, então, obviamente, agradar a Deus e ter todas as demais coisas acrescentadas na sua vida. Uma das coisas que muitas pessoas me perguntam, que é uma pergunta que fica sempre insistindo, é insistente, embora a gente tenha já respondido muitas vezes, é aquela pessoa que diz assim: bispo, o pastor, o bispo, aquela pessoa era tão bacana, poxa, era tão legal, poxa, ele me atendeu quando eu cheguei na igreja quebrada, ele me deu uma palavra, ele me ajudou e tal, e tal, e tal, e tal. Agora, eu fiquei sabendo que ele saiu da igreja. Por quê, bispo? Qual foi? Quando eu fui ver o que ele falava, eu fui pesquisar o site dele, eu verifiquei que ele reclamou disso, reclamou daquilo outro, ele ficou falando um monte de coisas da igreja e tal, do Senhor. Minha filha, deixa eu falar para você, presta atenção. Quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, ela persevera na sua vida cotidiana, na sua vida espiritual. Ela não deixa o reino de Deus, ela não deixa Jesus, ela não coloca a mão no arado e fica olhando para trás, não. Ela vai em frente. Ela encontra pela frente muitas pedras, muitas dificuldades, muitas tribulações, mas tudo que ela encontrar é para o bem dela. O Espírito Santo é quem leva a pessoa, leva a gente pelos caminhos difíceis. E ele leva para que a gente possa aprender a conviver, para que a gente não seja um mimimi, para que a gente não seja uma criança, como uma criança mimada, que tudo que quer você dá, Depois, quando ela cresce, ela fica um monstro, porque ela não encontrou dificuldade. Quando
Deus livrou Israel do Egito, era escravo, ele o levou pelo deserto, ficou 40 anos lá, aquele povo ficou 40 anos no deserto, só dificuldades e mais dificuldades, não tinha água encanada, não tinha nem água, tinha que cavar poço, não tinha sombra e água fresca, não tinha sombra, era o sol causticante durante o dia, era difícil a convivência no deserto, mas Deus fez isso de propósito. Essas são as tribulações, as lutas que todos nós temos que travar todo santo dia, porque se eu não tivesse tribulações, se eu não tivesse perseguições, se o mundo não me odiasse, se o mundo estendesse rosas para mim, flores no meu caminho, tapete vermelho para mim, sabe o que iria acontecer? Eu ia ficar, digamos assim, fraco, débil na fé. Por quê? Porque não tinha problemas. O que eu vou fazer? Eu vou ficar curtindo as estrelas, eu vou ficar cantando louvores, aleluia, 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 e no fundo, desfalecendo na minha fé, os meus nervos espirituais ficando flácidos. E eu posso falar isso para você, a gente vai ficando velho, vai envelhecendo, então a gente tem que fazer exercício para continuar no movimento, porque se a gente parar, se eu ficar sentado o dia inteiro e depois ir para a cama, e no dia seguinte eu fico sentado o dia inteiro, aí depois vou para a cama e ficar nesse lenga-lenga, o que vai acontecer? Eu vou envelhecer 10 anos mais na frente, além do que eu deveria. Por quê? Porque eu deixei me entregar pelas facilidades, pelas comodidades, pelo conforto. Então, quando nós temos problemas, nós temos que lutar, nós temos que fazer exercício, nós temos que exercitar o corpo para que nós possamos estar, digamos assim, atentos, vivos, para que nós possamos servir o nosso Senhor de forma melhor. Então, Deus permite os problemas, Deus permite digamos, as injustiças. Deus permite as injustiças, você sabia disso? O apóstolo Paulo diz lá, e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Então, às vezes, nós cometemos uma injustiça, sem querer, a gente comete uma injustiça, Deus torna aquela injustiça em justiça. Isso aconteceu comigo aos montes. Eu fui injustiçado aos montes, mas eu não estava nem aí. Por quê? Porque a mente do meu Senhor não tirava o meu foco, que era ganhar almas. Agora eu vejo muitos mimimis aí entrando na obra, essas pessoas foram curadas, receberam bênçãos, essas pessoas, esses ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, etc., foram abençoados inicialmente e pensaram que tinham a mente de Cristo e colocaram as suas vidas no altar, mas quando o altar começou a cobrar dificuldade, porque se você tem fé apenas para receber as bênçãos de Deus, dá licença aqui só um instantinho para ligar aqui o meu computador. Olha só, se você tem fé apenas para ganhar, você vai perder. Você vai perder até o que você tem. Nós temos que ter fé para ganhar e para perder. Porque cedo ou tarde nós perdemos. Perdemos o ente querido, perdemos o fulano, perdemos isso, perdemos aquilo, perdemos a posição. Mas Deus permite tudo isso com um propósito, para que nós sejamos mais fortes ainda, porque são as tribulações que fazem a gente mais resistente. Graças a Deus pelas tribulações que nós passamos, porque eu estou vivo, estou aqui, continuo da mesma forma, os meus pensamentos não mudaram, as minhas mensagens não mudaram, desde o princípio. Por quê? Porque a mente que eu recebi foi a mente do Senhor Jesus. Então, quando a pessoa decide sair, é porque não tinha a mente do Senhor Jesus. Foi abençoada, foi curada,
foi liberta, mas a mente do Senhor Jesus faltava para essas pessoas, então elas não permaneceram. Seja lá por que for, o motivo foi que saíram, não importa. O importante é o seguinte: quando a gente tem a mente do Senhor Jesus, a gente é perseverante por natureza. A nossa natureza é perseverar permanentemente até o fim, para que conquistemos a coroa da vida. Então você que está me assistindo nesse momento, você pensa que os bispos, pastores, os que permanecem, os que estão há 40 anos na igreja, 44 anos, você pensa que os que permanecem hoje, eles não enfrentaram lutas? Enfrentaram problemas, dificuldades. Nesse momento, o bispo Gonçalves está lá em Angola, está lá sozinho, ele não pode sair, prisioneiro do governo. E o que ele fez de errado? Não fez nada, mas o inferno trabalhou e o fez, digamos assim, prisioneiro dessa situação que lá está por causa da política. Está lá sozinho, os outros já vieram embora para o Brasil, mas ele está sozinho, mas está lá permanente, está vindo, está lá, e ele não está pregando, ele não está trabalhando, ele não está exercendo um ministério assim, digamos assim, fazendo reuniões com o povo, não, ele está neutralizado, mas ele continua na fé, ele permanece na fé. Por quê? Porque a mente que ele tem é a do Espírito Santo. Então, ele é um excelente exemplo para nós, para todos nós. Eu imagino que ele deve estar passando lá. Eu imagino. Porque eu estive 11 dias lá na prisão, eu sei o que é você ficar aprisionado, você ficar impedido de ir e vir. Ficar tolhido na sua liberdade. Mas Deus o mantém vivo. E quando ele sair de lá, ele vai arrebentar. Ele vai arrebentar, você pode ter certeza. Por quê? Porque ele vai ser um testemunho vivo para vocês, que por qualquer picuinha, qualquer gripezinha, qualquer resfriadinho, eu vou sair da igreja, fulano e fez isso, fez aquilo, nada disso, foi fraco, foi débil, não tinha a mente de Cristo, o reino de Deus não estava dentro dele, Jesus não reinava com eles, mas eles pregaram a palavra, eles curaram, eles fizeram, Jesus falou para os discípulos, para aqueles servos, que se diziam servos, naquele dia vocês vão dizer assim, mas Senhor, nós curamos no teu nome, pregamos a tua palavra, nós libertamos as pessoas dos demônios. Jesus disse, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não conheciam Jesus, porque não tinham a mente de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo? Se você não tiver a mente do Senhor Jesus, você não vai permanecer. Essa é a realidade. Deixa eu falar claro, o português claro. Se você não tiver a mente do Senhor Jesus, você não vai resistir o que o mundo oferece. Você não vai resistir o seu coração. Você não vai resistir às circunstâncias, às dificuldades, às tribulações. Não vai resistir. Não vai. Só resiste até o fim, só conquista aqueles que tiverem de verdade o Espírito Santo, a mente do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha só, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo não é dele. Então as pessoas que não têm o Espírito do Senhor Jesus podem ir muito bem a princípio, mas chega um momento que elas não aguentam, elas derretem. Mas aqueles que têm a mente de Cristo, esses permanecem por toda a vida e receberão a coroa da vida. Estes são os verdadeiros servos. Os servos verdadeiros, eles permanecem até o fim. Não importam as dificuldades, as injustiças, as supostas injustiças. Não importam os problemas, as tribulações.
Jesus disse: no mundo tereis aflições. Está garantida a aflição. Se você não tiver fé para enfrentar as aflições, como é que você vai ter fé para enfrentar o diabo, o inferno e vencê-lo? Não tem como. Como é que você vai vencer o mundo se você não vence nem mesmo uma gripezinha? Não, minha amiga, meu amigo, preste atenção, sem blá blá blá, sem mimimi. Ou você tem a mente do Senhor Jesus e permanece, ou você não tem a mente do Senhor Jesus, você vai perder. Vai perder, vai perder. Não tenha dúvida sobre isso. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a mente do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vai acontecendo. O resto vai acontecendo. Até amanhã. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. Espero que tenha despertado a sua fé inteligente, porque a fé inteligente, ela se programa para uma vida inteligente e de qualidade. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.